Olá, amigos do Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Vamos agora dar início a uma palestra de atualização, uma palestra sobre temas penais, temas processuais penais. Aqui ao meu lado, o professor Edson Nippel, professor da FMU, professor do Marcato e autor de obras jurídicas, entre elas o livro Manual Esquematizado de Leis Penais e Processuais Penais, um livro que nós já conversamos a respeito dessa obra, então peço para você, ali no nosso portal, depois de assistir a palestra do professor Edson, clique ali no Conversa com o autor e veja a nossa conversa específica sobre esse trabalho do professor Edson. Edson, muito bem-vindo aqui ao Atualidades do Direito, Obrigado. Uma ótima palestra. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Olá, meus amigos, nós vamos começar a falar a respeito, nesse momento, de um tema que é importante para aquele que estuda o processo penal e para aquele também que advoga na área penal, tem militância na área penal, que é a resposta à acusação. Um tema que surgiu em 2008, a partir daquela reforma que nós tivemos em 2008, as leis 11.689, 11.690 e 11.719/08. Uma das novidades que aconteceram ali foi justamente o surgimento dessa resposta à acusação. Só para nós termos uma ideia de localização dessa resposta à acusação. Nós vamos ter primeiro, no procedimento ordinário, vamos ter em primeiro lugar o oferecimento da inicial acusatória. Essa inicial acusatória pode ser uma denúncia, pode ser uma queixa-crime, depende do tipo de ação penal. Na sequência, os autos voltam para a conclusão e o juiz decide se recebe ou se rejeita a inicial. Uma vez recebida a inicial acusatória, o juiz manda citar o acusado, manda citar e manda notificá-lo para que ofereça a resposta à acusação. Então aqui nós chegamos no ponto dessa primeira fala, nesse primeiro bloco, relacionado à resposta à acusação. Resposta à acusação, portanto, é a primeira manifestação formal da defesa técnica no processo. É ali que ela vai trabalhar com os primeiros argumentos relativos ao processo. O prazo para oferecimento da resposta à acusação é o prazo de 10 dias. A defesa tem 10 dias para oferecer essa peça denominada como resposta à acusação. Previsão dessa peça processual, dessa resposta à acusação, vem nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Pois bem, a resposta à acusação pode ser oferecida no prazo de 10 dias. Só que esse prazo de 10 dias é um prazo classificado como impróprio. Vale dizer o seguinte: não há como o processo prosseguir, não há como o processo ter sequência, continuar a sua tramitação sem que seja oferecida a resposta à acusação. Se a resposta à acusação não for oferecida, o juiz deve nomear advogado para que isso aconteça, para que isso seja formulado. Então aqui eu tenho uma manifestação de defesa, manifestação essa que é obrigatória. Se nota que alguns juízes acabam recebendo essa resposta à acusação intempestiva, fora do prazo, em parte. Então, por exemplo, ele aceita a resposta à acusação, recebe a resposta à acusação, mas afirma que o rol de testemunhas não pode ser juntado fora do prazo. Isso, a meu ver, é uma providência ilegal. Se a resposta à acusação pode ser apresentada de forma intempestiva, se o processo não pode tramitar sem a juntada dessa resposta à acusação, isso diz respeito à peça como um todo, não diz respeito somente a uma parte dela. Portanto, o rol de testemunhas, ele pode ser juntado de forma extemporânea, ele pode ser juntado de forma intempestiva, sem problema algum. Uma questão delicada, uma questão na qual existe divergência, diz respeito ao conteúdo dessa resposta à acusação. O que deve a defesa trazer nessa primeira manifestação denominada de resposta à acusação? A lei disciplina que é o momento para que a defesa traga tudo o que for de seu interesse, traga todos os elementos
que digam respeito à defesa do acusado. Como seria, então, pensar em todos esses elementos? Primeiro elemento seria elemento relativo a preliminares no decorrer do processo. Preliminares que podem ser, por exemplo, nulidades processuais. Vamos pensar, por exemplo, numa inicial inepta, numa inicial genérica, uma denúncia genérica, portanto nula. Eu posso ter aqui a alegação, nesse momento, relacionada à nulidade. Uma outra questão relacionada a preliminar pode ser, por exemplo, causa extintiva de punibilidade. Isso pode ser alegado também em preliminar. Então, preliminar seria o primeiro ponto para que a defesa se manifestasse. Um outro ponto que caberia a manifestação de acordo com o texto de lei seria a questão relativa ao mérito. Questão, por exemplo, relativa à autoria, questão relativa, por exemplo, à materialidade delitiva, à própria existência do crime, aos elementos que integram esse conceito de crime. Então, nessa visão, nós teríamos algo que poderia também ser trazido na resposta à acusação nesse primeiro momento da manifestação da defesa técnica. Indicação de provas. Quais provas se pretende produzir? Juntada de documentos, por exemplo, indicação de perícia, requerimento de perícia, nomeação de assistente técnico. Isso pode ser feito também na resposta à acusação. E o rol de testemunhas. Lembrando que o número de testemunhas que podem ser arroladas varia de acordo com o procedimento. Por exemplo, no procedimento ordinário, nós podemos arrolar até 8 testemunhas. No procedimento sumário, até 5 testemunhas. Esse número máximo de testemunhas que podem ser arroladas varia de acordo, portanto, com o procedimento previsto em lei. Essa é a dinâmica trazida pela lei. Essa é a disciplina trazida pela lei. A defesa deve, segundo a lei, trazer todos os elementos que interessem à defesa do acusado nesse primeiro momento, que é denominado de resposta à acusação. Só que pensando do ponto de vista prático, nós podemos aqui, estrategicamente, deixar de formular alguns argumentos relacionados à defesa nesse primeiro momento da resposta à acusação. Vamos passar de novo, então, sobre o que a lei diz que a defesa deve alegar? Vamos imaginar o seguinte: preliminares. Se houver nulidade, é conveniente que a defesa apresente, desde já, a sua arguição relacionada a essa nulidade. Se houver causa extintiva de punibilidade, importante que a defesa também mencione, nesse primeiro momento, em relação a essa questão das causas extintivas de punibilidade. Causas extintivas de punibilidade estas, que estão previstas ali no artigo 107 do Código Penal, de forma ilustrativa. Nós temos exemplos de causas previstas no artigo 107 do Código Penal. Portanto, em relação às preliminares, do ponto de vista prático, do ponto de vista profissional, é conveniente que a defesa traga à tona aquela questão relativa às preliminares. Só que quanto ao mérito, deve-se ter cuidado. Quanto ao mérito, penso eu, que a defesa deve alegar somente aquilo que puder levar à absolvição sumária. Somente aquilo que puder ensejar essa absolvição sumária, que é o julgamento antecipado da lide penal. As hipóteses de absolvição sumária estão definidas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Nós temos lá, se houver certeza de que ocorreu excludente de licitude, se houver certeza que a conduta é atípica, se houver certeza que houve excludente de culpabilidade, exceto no caso de inimputabilidade, e se houver causa extintiva de punibilidade. Portanto, se a defesa conseguir trazer algum argumento de mérito relacionado a estas causas previstas no artigo 397, com exceção da extinção de punibilidade, que será alegada em sede de preliminar, as outras três, excludente de licitude, a excludente de culpabilidade, exceto no caso de inimputabilidade, ou fato atípico, aí sim a defesa pode falar aqui
sobre estas teses no mérito da resposta à acusação. Por que isso? Por que não falar de autoria criminosa? Por que não falar de materialidade nesse momento da resposta à acusação? Porque isso, a rigor, não pode ser objeto de absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Quando nós pensamos nessa questão relativa à ausência de autoria ou de materialidade, aqui nós vamos pensar em algo que demanda instrução probatória. E nós vamos ter até aqui, nesse momento da resposta à acusação, somente elementos que foram trazidos no decorrer do inquérito policial. Veja só, não houve ainda instrução criminal, não houve ainda nenhuma produção de prova em juízo, razão pela qual penso que seja prematuro alegar essas teses nesse primeiro momento. Importante que isso seja feito de forma posterior, após a produção das provas. Portanto, quanto ao mérito, o que estrategicamente é conveniente que a defesa mencione? Matéria que possa ser objeto de absolvição sumária. Matéria, meus amigos, que esteja elencada no rol do artigo 397 do Código de Processo Penal. Dessa forma, portanto, nós vamos pensar em relação à questão de mérito. Portanto, pensando dessa forma, nós vamos contrariar o dispositivo legal previsto ali nos artigos 396, 396-A do Código de Processo Penal. Defesa técnica tem o direito de selecionar, do ponto de vista estratégico, aquilo que é melhor alegar. Não é obrigada a abrir o jogo antes da instrução probatória. Não é obrigada a demonstrar quais teses que serão demonstradas antes de que haja a produção da prova em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Então, veja, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista prático, é importante que haja essa seleção. Vamos imaginar que você, meu amigo, minha amiga que está aqui nos assistindo agora, seja candidato à segunda fase do exame de ordem. Lá, uma boa pedida a resposta à acusação, já caiu algumas vezes. No exame de ordem, ele quer medir o seu conhecimento. Aí é importante que você fale tudo. Aí é importante que você siga aquilo que está previsto em lei. Tudo que for possível alegar, alegue na resposta à acusação. Mas, do ponto de vista prático, do ponto de vista profissional, é importante que se faça aqui essa ressalva. É importante que haja uma seleção daqueles temas que vão ser alegados nesse mérito da resposta à acusação. Indicação de provas. Isso deve ser feito desde o primeiro momento. Produção de provas, juntada de documentos. Isso deve ser feito nesse momento, embora a juntada de documentos possa ocorrer em outras fases processuais. Agora, tem uma questão relativa a rol de testemunhas. Rol de testemunhas depende do número previsto em cada procedimento. Sobre isso nós já falamos. Mas veja só uma questão que é interessante. Pode ser que o advogado, no caso concreto, não tenha tido contato com o cliente. Vamos supor que o advogado seja aqui de São Paulo. Isso acontece muito nos convênios de assistência gratuita. Ele não consegue se deslocar até Presidente Prudente, por exemplo, para conversar com o cliente. A família não o procura. De onde que ele vai tirar aqui testemunhas para serem arroladas? Então esse é um ponto que tem que ser contornado. A defesa pode arrolar as mesmas testemunhas que foram trazidas pela acusação na inicial acusatória, seja denúncia ou seja queixa. Faltando uma dessas testemunhas, é possível pedir a substituição logo após o interrogatório, naquela fase de diligências complementares. Portanto, o que nós temos aqui? A resposta à acusação, em linhas gerais, ela pode ser mais ampla do que a extinta defesa prévia. Depende do caso concreto. Depende do ponto que será verificado no caso concreto. Em relação ao mérito, principalmente, nós temos essa questão. Agora, tem uma divergência que vem sendo encontrada na doutrina e na jurisprudência que eu queria conversar com vocês nesses minutos que nos faltam aqui desse primeiro bloco, que é o seguinte:
que diz o procedimento ordinário? Fala o seguinte: oferecimento da inicial acusatória, recebimento, citação, resposta à acusação. 396, 396A, resposta à acusação. E logo depois, conclusão. Ok? Logo depois, conclusão. Conclusão para que o juiz verifique a possibilidade de absolver ou não sumariamente. O que tem acontecido em vários processos? Entre a resposta à acusação e a absolvição sumária, tem se criado aqui uma etapa que não existe. Isso falando em termos práticos. Uma vista ao Ministério Público que não existe, que não está prevista em lei. Ao meu ver, esta vista ministerial prevista entre a resposta à acusação e a absolvição sumária é uma vista ilegal, é uma vista que não merece prosperar. Isso gera nulidade, gera ofensa ao devido processo legal, pelo simples fato de que não há previsão legal. Essa matéria já chegou no STF, já foi discutida no Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus 105.739 foi julgado no STF. O julgamento se deu, a publicação se deu no dia 28 de fevereiro de 2012. O STF teve uma posição contrária ao que eu estou te dizendo agora. Vou ler a ementa para você. Apresentada a defesa prévia em que são articuladas até mesmo preliminares, é cabível a audição do Estado acusador para ver definição quanto à sequência ou não da ação penal. Ao meu ver, na minha forma de pensar, esta vista não deve ser atribuída ao Ministério Público. O argumento que consta desse acórdão é obediência ao princípio do contraditório. Se a defesa trouxe elementos, cabe à acusação a possibilidade de rebater esses argumentos. Só há um problema nessa visão. O problema é o seguinte: a resposta à acusação que constitui contraditório inicial. É a resposta à acusação que, na verdade, traz a possibilidade da defesa rebater argumentos que foram trazidos na inicial acusatória, e não o contrário. A acusação fala na denúncia ou na queixa. Depois fala a defesa na resposta à acusação. Cabe ao juiz, portanto, depois disso, decidir. Na minha forma de pensar, do modo que eu enxergo o processo penal, essa vista ao Ministério Público é ilegal, porque ofende o princípio do devido processo legal. Em termos práticos, é uma vista que vem ocorrendo continuamente, corriqueiramente. Em vários processos nós temos informações a respeito disso. Estas são, portanto, as informações principais a respeito dessa peça importante, relativa à resposta à acusação. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito das prisões e das medidas cautelares. Até lá.